Será que a Bíblia tem 73 livros? Eu acho que sim. E neste vídeo quero-te demonstrar porquê. Em primeiro lugar, é importante compreender a etimologia da palavra Bíblia. É o plural de biblion, que significa livros. Portanto, esta Bíblia que eu aqui tenho à minha frente não é simplesmente um livro, não é um livro humano. São 73 livros que foram inspirados pelo próprio Deus, escritos por homens para homens, com vários géneros literários, com várias formas de escrever. Que bonito que isto é assim. Mas para compreender melhor isto, também é importante perceber como é que nós chegamos a este ponto. Como é que nós temos esta Bíblia aqui à nossa frente? Em primeiro lugar, o Novo Testamento é igual para todas as denominações cristãs. Tanto os protestantes, como os católicos, como os ortodoxos, nós todos temos o mesmo Novo Testamento. Nós todos lemos Paulo, nós todos lemos os Evangelhos e está tudo igual. Vai variando nas traduções e nas análises que vão sendo feitas em rodapé, mas os livros são todos os mesmos. O problema depois surge no Antigo Testamento, mas a esse já lá vamos. Em primeiro lugar, eu desafio-vos a encontrarem no Novo Testamento uma passagem em que Jesus diga assim: escrevam isto que eu vos estou a dizer. Ou melhor, que alguma passagem que os apóstolos digam: nós escrevemos isto porque Nosso Senhor disse para nós escrevermos. A verdade é que não vou encontrar. E não vou encontrar porquê? Porque Nosso Senhor disse para pregarmos o Evangelho, para anunciarmos a boa nova a toda a criatura. Mas foram os próprios homens, como é sempre, desde o início da própria Bíblia, desde o Gênesis, que tentam perverter a palavra de Deus, que tentam cortar esta aliança. Então vão criando falsas doutrinas, vão tentando ganhar poder à custa de Deus. E isso, felizmente, foi condenado pela Igreja. As heresias foi um grande problema que nós tivemos no início e nos primeiros séculos de toda a Igreja. Felizmente que tivemos santos, tivemos os padres da Igreja que puderam lutar contra essas heresias e assim fazer prevalecer sempre a Igreja de Cristo. Que bonito que é assim a nossa Igreja. E portanto, no Novo Testamento, há que entender que tiveram que existir critérios. O estar associado ao ser de um apóstolo, e reparem, nos Evangelhos, por exemplo, Mateus e João eram apóstolos de Cristo. Portanto, eram testemunhas oculares da atividade do Senhor. Lucas e Marcos não eram, mas eram discípulos dos apóstolos. Depois, a segunda coisa, tinha que estar em grande circulação. Portanto, as comunidades tinham que conhecer estes textos. Veja-se, por exemplo, o Evangelho de Lucas no início foi muito difundido. A maior parte das comunidades utilizavam Lucas. Que bonito que isto é. E depois, ter uma teologia constante e coerente com aquilo que os apóstolos pregavam e ensinavam. E este dado é talvez o mais importante, porque nós tivemos, à data, alguns evangelhos que foram considerados apócrifos, que, portanto, continham determinadas verdades, mas não continham toda a verdade de Nosso Senhor. E alguns deles acabaram mesmo por ser condenados como heréticos, porque apresentavam Jesus não como Deus encarnado, mas, por exemplo, como um espírito. E faziam esta total separação do corpo e da alma, coisa que nós não acreditamos. Por isso mesmo, o Novo Testamento, desde os primeiros séculos, não foi um problema. E se vocês repararem, e agora mais para os protestantes, se abrirem o vosso Novo Testamento, vão ver que lá têm todas as coisas que nós católicos também temos. Temos o mesmo Cristo, temos o mesmo Verbo encarnado, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Os problemas vão surgindo com o Antigo Testamento. E aqui é que eu vos tenho que falar e recuar um bocadinho na história. Temos que compreender que os judeus determinavam as suas Sagradas Escrituras dividindo-las em 3. E eu vou ler para melhor poder-vos explicar. Que diz assim: a lei, portanto, a Torá, que eles ainda hoje a utilizam. Depois, os profetas, Nebihim, que falavam em nome de Deus, nós também acreditamos isto, que o Espírito Santo falou através dos profetas. E depois, os escritos, ou Ketumbim, que formavam assim todos, estes 3, os livros santos dos judeus. Mas reparem uma coisa.
o cânon judeu apenas é fechado já quase no segundo século, depois de Cristo, vejam bem. É só depois da destruição do Templo de Jerusalém que os rabinos judeus se juntam para fechar o cânon. E porquê? Porque à data de Jesus, nós temos que também compreender esta questão histórica. A língua mais falada era o grego. O grego, curiosamente, era um bocadinho como o inglês hoje em dia. Era uma língua universal. Era a língua do comércio. Toda a gente conhecia o grego, a par do hebraico, claro, falando nos judeus. E então, aquela tradução que era utilizada pelos apóstolos e que Nosso Senhor, inclusive, conhecia, era a chamada Septuaginta, ou o livro dos 70. E nesta Septuaginta aparecia o quê? O cânon do Antigo Testamento, que ainda hoje católicos e ortodoxos usam. E para compreendermos um bocadinho isto melhor, quando os judeus realizam esta espécie de concílio em que decidem qual é o cânon que eles vão atualizar, um dos requisitos que eles tiveram era os textos serem escritos em hebraico. E isso é um problema, porque a verdade é que em Alexandria, no Egito, eram os gregos que dominavam. E, portanto, a Septuaginta estava escrita em grego. Inclusive, alguns dos livros só estavam em grego e não estavam em hebraico. Mas os judeus utilizavam-nos. Os apóstolos utilizaram essa mesma Septuaginta. E depois, claro, os padres da Igreja apoiaram-se sempre nela. E vejam os livros e a riqueza que nós, enquanto católicos, nós mantemos. Mas depois Lutero perdeu. Foi o livro de Tobit, de Judite, 1º e 2º Macabeus, o livro da sabedoria, o livro de Ben Sirá, o livro de Baruch e certas partes do livro do profeta Daniel. Reparem a pena que é a riqueza cultural, espiritual e teológica que se perdeu. Vejam que no Concílio de Cartago, em 397, como já falei, o cânon foi fechado. E o cânon baseava-se na Septuaginta. Foi só praticamente 16 séculos depois, com Martinho Lutero, que o problema se reavivou desta questão doutrinária do cânon. Reparem bem como foram 16 séculos que mudaram para sempre a história da Igreja. Porque, à parte de determinadas doutrinas que os protestantes também proferem, a própria Bíblia foi e continua a ser um grande sinal de discórdia. E que pena que assim seja. A verdade é que a Igreja Católica também respondeu com o Concílio de Trento, que fechou de uma vez para sempre o cânon bíblico. Estes são os 73 livros da Bíblia, não é mais nenhum, nem menos, nem mais. Para terminar, e agora que ainda há muito pouco tempo estávamos a rezar sobre a unidade dos cristãos, sobre o diálogo ecuménico que deveríamos ter todos, eu quero também fazer um apelo e dizer que, da mesma forma que Jesus disse, eu e o Pai somos um, também nós, enquanto cristãos, devíamos ter este desejo ardente. De sermos um apenas, um em Cristo. Porque toda a Igreja é corpo de Jesus Cristo. E aos protestantes que nos estiverem a ver, por favor, vejam também uma Bíblia católica, leiam estes livros do Antigo Testamento, que têm uma riqueza espiritual e teológica tão grande e tão bonita. E aos católicos fazer também um apelo. Por favor, não se afastem da Palavra de Deus. Ainda há poucos dias tivemos o Domingo da Palavra, que é uma tentativa da própria Igreja de se conectar um pouco mais à Palavra de Deus. Porque, afinal de contas, Jesus Cristo é isso mesmo. É a Palavra de Deus encarnada. Um grande abraço. Não se esqueçam de subscrever neste canal, deixem o vosso like e deixem também o comentário para eu saber um pouco das vossas opiniões. Um grande abraço para todos vós.